Oi pessoal, estou de volta aí depois de umas férias rápidas. Notícia do dia, a delação do Elcio de Queiroz, um ex-PM, um dos assassinos da Marielle, uma delação feita à Polícia Federal. Também, claro, há a participação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Primeira coisa que é importante notar, tem agora um governo com vontade de investigar e de apurar o que aconteceu com a Marielle Franco e o Anderson Gomes. Ao contrário do governo Temer e do governo Bolsonaro, há um empenho agora do governo federal em apurar esse caso. O empenho do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça. Por exemplo, Sérgio Moro foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Zero empenho em apurar o caso Marielle. Isso diz muito sobre quem é o Moro e sobre quem é o Flávio Dino. A delação é importante, sim, as revelações de hoje são importantes, sim, não deixam a gente no mesmo lugar, né? Há passos que são dados a partir dessa delação. Primeiro deles, fica clara uma disposição, como eu falei, fica clara a disposição do governo de elucidar esse caso. Foi um assassinato político, tem mais de 5 anos, foi lá em março de 2018, logo depois da intervenção federal no Rio de Janeiro. A gente sabe agora, um detalhe, que já havia tido uma tentativa de matar a Marielle em 2017. E isso enfraquece a tese, uma das teses, né, de que o assassinato dela pudesse ser uma resposta à intervenção federal no Rio. Talvez a intervenção federal no Rio tenha adicionado mais razões eventuais para a milícia, para o mandante querer matar, assassinar a Marielle Franco, né, porque estava no comecinho ali. Depois a gente viu que essa intervenção acabou dando em nada, né, só levantou para política o nome desse general Braga Neto aí, que foi vice do Bolsonaro e que se mostrou um péssimo ministro da Casa Civil durante o governo Bolsonaro. Ele era gestor das medidas de combate à pandemia e não fez nada, né? Então é uma intervenção federal que acrescentou muito pouco a mudança do patamar de segurança pública no Rio de Janeiro. A gente tinha o governo Witzel, o governo Cláudio Castro, não tem interesse claro em apurar o assassinato da Marielle, até pelas vinculações políticas e ideológicas que eles têm. Portanto, é importante notar que há uma mudança de patamar, sim, como vem sendo apontada por toda a imprensa, e haverá desdobramentos a partir da delação do Elcio de Queiroz. Tem também uns oportunistas, como o Deltan Dallagnol, falando, agora o PT e o Flávio Dino estão falando a favor da delação premiada. O problema da delação premiada é que ela não pode servir como única prova para condenar alguém, como faziam o Dallagnol e o Moro. Ela é ponto de partida. A lei da delação premiada é um ponto de partida. Ela tem que trazer informações e permitir que outras provas sejam adicionadas. É oportunismo puro do Deltan Dallagnol, essa figura medíocre, não deveria nem estar perdendo tempo em falar dessa figura. Mas como a imprensa dá espaço para esse ignorante falar mentira a respeito do caso Marielle, porque ele deveria, né, ter feito pressão quando deputado para se apurar o caso Marielle, não se sabe nada que tenha feito a respeito disso, nem da parte dele, nem da parte do Sérgio Moro. Vamos combinar que são duas figuras aí que se aproveitaram da Lava Jato para se projetar politicamente. Um já perdeu o mandato, o outro pode vir a perder por causa de complicações aí para prestação de contas de campanha, quando foi candidato ao Senado no ano passado e se elegeu. O ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Está no currículo dele, ele conseguiu colocar no currículo dele ser ex-ministro do Bolsonaro e também cover do padre falso lá, o padre Kelmon, assessorando o Bolsonaro em debates na eleição presidencial do ano passado. Mas isso aí é coisa lateral. Importante notar o seguinte, com o empenho do Flávio Dino, do governo federal, da Polícia Federal, há uma chance de a gente elucidar. Claro que é preciso chegar aos mandantes, né? O Elcio de Queiroz confirma que o Rony Lessa foi o atirador. Tem esse bombeiro Maxwell, já citado, que volta agora ao centro do caso, mas há familiares do Rony Lessa envolvidos. Essa delação premiada, se bem usada, ela pode ser aí um fio para se começar a entender melhor o caso e se chegar às novas provas. Portanto, está de parabéns aí o ministro Flávio Dino, a Polícia Federal, que está atuando conjuntamente com as autoridades lá no Rio de Janeiro, Ministério Público e Polícia Civil, para tentar elucidar esse caso. É importantíssimo. É um assassinato político, é uma mancha
na história brasileira, pega muito mal do ponto de vista internacional. Claro que a gente deve uma resposta a nós mesmos brasileiros, né? Não podemos ter um país assassinato político e deixá-lo impune. Você imagina como fica o cidadão comum num país com uma polícia tão violenta e com uma milícia que cresceu muito. Inclusive, teve representantes aí em altas esferas do poder recentemente, né, pela boa vizinhança que tem com assassinos e milicianos, figuras importantes da nossa política, né, que precisam dar explicação também a respeito de muita coisa. Mas é fundamental também ter uma resposta do ponto de vista internacional, porque isso conta muito para o Brasil ser respeitado como uma democracia sólida, como uma democracia que venceu o fascismo e que vai vencer também a milícia. Tô de volta, se está curtindo o canal, por gentileza, dá uma curtida aí, manda o vídeo para alguém. Agradeço muito, aquele abraço, até amanhã.